A Copa do Mundo de Clubes começou sua segunda rodada nesta quinta-feira e claro que tá todo mundo esperando Botafogo e PSG. Talvez esse vídeo chegue para você depois de Botafogo e PSG, mas enfim, eu tô gravando depois da segunda rodada do Grupo A, no qual o Palmeiras praticamente garantiu sua vaga ao bater o Al-Ahly por 2-0, boa atuação do Palmeiras, e o Inter Miami derrotar o Porto por 2-1, transformando em possível, para não dizer provável, mas eu vou dar este ar de dúvida, que Palmeiras e Inter Miami realizem um jogo de compadres, comadres, como quiser, na última rodada. Se Palmeiras e Miami empatarem, ambos estão classificados. O Palmeiras passaria em primeiro pelo saldo, porque o confronto direto, que é o primeiro critério, seria empate. E o Porto estaria eliminado, mesmo que enfiasse 25 bilhões a zero no glorioso Al-Ahly, tal como o Al-Ahly na mesma situação. Né? Quem vencer lá vai a 4 pontos no máximo. Palmeiras e Inter Miami empatariam em 5. Mas essa é outra história. Eu acho que os dois vão se classificar. Eu acho que mesmo num caso de algum time começar a se destacar, é muito complexo matematicamente pela questão do confronto direto que o Porto ou que o Al-Ahly se classifiquem. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Eu quero trazer um outro ponto aqui que eu não vi ninguém na Casa TV, no Sport TV, na Globo, enfim, comentando. Pode ter sido discutido em rede social, mas eu evitei ver, que é o seguinte: perder para o Inter Miami é um dos maiores vexames da história dos mundiais. Porque a gente discute aqui no Brasil, Santos e Barcelona, né, 4-0, para muitos Fluminense e Manchester City, o mesmo placar, 4-0 também, que eu não considero dos maiores vexames, porque ambos os times brasileiros perderam para times que estavam no seu auge, um auge impossível de ser batido. O Botafogo perder por Pachuca foi bem feio, mas você pode lembrar que eles estavam há 3 dias da disputa do Brasileiro, extremamente cansados, numa semana em que eles ganharam Brasileiro e Libertadores. Você pode falar do Galo com o Raja Casablanca, enfim, tem diversas situações. O próprio Palmeiras com o próprio Al-Ahly, quando perde em 2021, no Mundial de 2020, que na pandemia atrasou. Enfim, outras situações aí que vocês podem lembrar. Mas o Porto perdeu para um time que, com todo respeito, é um catado de amigos do Messi, né? O Jordi Alba entrando, o Busquets, você tem que se esforçar muito para lembrar que ainda joga bola. Não que ele seja ruim, ele é ótimo, mas assim, já não é mais o mesmo. O próprio Messi, o Suárez, que há 3 anos não tem joelho. Um monte de cara que, assim, não fecha em time de meio tabela do Brasileirão. E o Porto perdeu de virada para esses caras. E assim, não sei se jogou tão pior, mas não é como se tivesse pressionado o Inter Miami. Será que o Messi proporcionou um time, aliás, a entrada de um time europeu no hall de grandes vergonhas de Mundial? Eu acho que se o Porto de fato for eliminado por Palmeiras e Inter Miami, que sabe pelo Al-Ahly, apesar de achar quase impossível, eu acho que essa discussão é válida. Eu acho que essa derrota do Porto para um catadão de gincana infantil com os caras mais velhos, tipo o Messi e o Suárez, é muito, muito, muito feia. Lembrando que a FIFA teve que forçar essa entrada do Inter Miami, porque eles ganharam aquela Copa meio inventada lá na América do Norte, para ter um representante do país sede que não era o campeão local. Cara, eu tendo a acreditar que o Porto, que é assim, fraco, e discuto isso em instantes, entrou no hall de maiores vergonhas das histórias mundiais, desde que seja eliminado. Se virar, se classificar, aí a gente tira isso. Mas eu acho que tem um potencial aí. Bom, muito se fala de quando um time europeu tropeça, e foram vários empates já, e agora essa derrota, a do Atlético de Madrid para o PSG não conta porque foi para um próprio europeu. Mas é a primeira vitória de um time da qualquer lugar da América contra um europeu desde o Corinthians contra o Chelsea em 2012, então foram 13 anos sem. E muito se fala, não, tropeçou, ou no caso hoje perdeu mesmo, no caso do Porto, porque é o pior time X, né, dos últimos tempos, é o pior Borussia dos últimos tempos, é o pior Porto dos últimos tempos. Tá, mas o ponto é o seguinte, o problema é todo deles, né? O problema é estritamente do time que foi incapaz de montar um elenco bom para este momento em que há a Copa do Mundo. O que no caso do Porto
não é só prejudica na Copa do Mundo, prejudica no catadão português lá, a Liga Hora Pois, como os estão mandando no Twitter. Foi o último colocado, né, brincar no catadão Hora Pois, porque na Liga Hora Pois, porque esse catadão do Porto ficou atrás do Sporting e do Braga. E do Benfica, perdão. Não é como se Braga e o restante tivessem muita força. É um time muito ruim. É. Mas assim, não é como se os brasileiros, sul-americanos em geral, norte-americanos, principalmente no caso dos mexicanos que vão a mundiais, tivessem o seu melhor elenco da história recentemente, quando foram jogar os mundiais, os anuais. Acho que você pode discutir o Palmeiras hoje. Acho que é o melhor Palmeiras dos últimos tempos, eu acho que dá para discutir. O Fluminense viveu seu auge há 1 ano e meio. Aliás, ano passado foi muito mal no Brasileiro, por exemplo. O Botafogo estava em crise há 2 semanas aí. A gente está vendo o Botafogo se recuperar recentemente, né, independentemente do resultado de mais tarde contra o PSG. O Flamengo não é o melhor dos últimos anos. Os times passam por ciclos. Se o Porto foi incapaz de chegar nesse momento com um ciclo, isso não diminui a vitória do Inter Miami, ou o empate do Palmeiras jogando melhor, ou no caso os dois eliminarem o Porto, como está se desenhando. O problema é todo no Porto. A gente está olhando, é o pior Porto dos últimos tempos, não é tudo isso. Eu não poderia me importar menos. Hoje a seleção brasileira é a pior em muito tempo, né? A gente fica nervoso, a gente fala, então, tá perdendo, acontece. Não, a gente fica nervoso, a gente fica bravo, pô, vamos melhorar. O Porto que trabalha para melhorar, né? Isso não diminui quem vai lá e vence os caras. O problema é todo de quem perde. O Inter Miami ganhou do time que botaram em campo para jogar contra. E se esforçando. Não me venha com o papel de que o Porto não tentou. Tentou e não conseguiu porque é muito ruim. É ruim. Tá? Ah, mas é o pior Porto dos últimos tempos. O problema é todo do Porto. Não diminui em nada a vitória do catadão de amigos do Messi. Acho que a discussão sobre esse Porto, caso eliminado, ter passado uma das maiores vergonhas da história do Mundial ao perder para o Inter Miami, vai saber o que vai acontecer contra o Al. Aliás, se perder para o Al, eu cravo que é um top 10, top 5, talvez, maiores vergonhas da história dos Mundiais. Eu acho que é uma discussão válida. Quero saber se você acha válida. Eu pensei em fazer um vídeo sobre o Palmeiras, que não vem do Al, mas eu acho que a história do Inter Miami superou como a história do dia, pelo menos até Botafogo e PSG. Se o Botafogo ganhar no PSG, aí fatalmente é uma história. Vai saber.